Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Do começo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Todos nós temos um sonho e o nosso desejo é sempre realizá-lo, mas muitas vezes nós esquecemos de dizer que tudo que sonhamos devemos antes entregar ao Senhor para ver se é essa a vontade dele. Devemos entregar tudo que temos, tudo que somos e dizer como diz a letra desse cântico: faz de mim um vaso novo, com um coração novo, um vaso de barro em tuas mãos, Senhor. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim um vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe um perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do teu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus,
venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Vamos do começo. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti, faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe um perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do teu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Senhor do universo. E apesar da sua majestade, da sua glória, nós sabemos que o Senhor também se aproxima de nós com amor, com graça e com misericórdia. Obrigado, Senhor, faz de nós vasos de barro em tuas mãos. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor,
os irmãos agora, enquanto nós cantamos essa canção novamente, para que saia do lugar e venha até o gasofilaço, você que veio preparado para depositar aqui seu dízimo e oferta. Aproveite essa oportunidade. Nós vamos cantar essa canção novamente e você pode sair do seu lugar e oferecer seus dízimos e ofertas. Eu queria ser mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Ó Senhor, que essas declarações dessas canções, Senhor, sejam verdade para as nossas vidas, Pai. Que a nossa vida seja uma vida de adoração, uma vida de honra ao Senhor, ó Pai. Que a nossa vida seja para o teu louvor. Para isso, como disse a segunda canção, nós consagramos, entregamos toda a nossa vida, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, tudo entregamos em tuas mãos, para que o Senhor administre, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é Pai, e o Senhor cuida de nós como filhos, e te agradecemos por isso, Pai. Por isso oferecemos ao Senhor todo o nosso louvor e adoração, engrandecemos o nome do Senhor, não só pelo que o Senhor fez, faz, ou fará na nossa vida, mas pelo que o Senhor é. O Senhor é um Deus todo-poderoso, cheio de amor. É um Deus supremo. Não há ninguém maior do que o Senhor. Obrigado mais uma vez. Pedimos que receba a nossa adoração e o nosso louvor, porque oramos e o fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. E hoje o mensageiro do Senhor, aquele que será a boca do Senhor para a nossa edificação, será o reverendo Mário Sérgio Batista. Ele está conosco e nós queremos pedir a Deus que use ricamente na transmissão da sua palavra, que Ele fale profundamente aos nossos corações. Amém, irmãos. Obrigado, Paulinho, conhecido como Magnânimo. Queridos, eu devo saudá-los, obviamente, com a graça e com a paz do Senhor. Momento de alegria para nós sempre estarmos na casa do Pai. Com certeza não há outro lugar melhor para nós estarmos. Ainda que seja numa segunda-feira, de feriado prolongado. O bondoso Deus, o nosso Senhor, permite então que a gente, enquanto povo, a gente, enquanto filho dele, possa se reunir, possa estar junto para louvar, para bendizer, para adorar o Senhor. Quero confessar também que fiquei muito feliz quando o reverendo Amauri me convidou. Ele
me convidou já há um tempo para que eu preparasse, para que eu então estivesse à disposição para poder aqui então, obviamente, trazer uma palavra do Senhor para o projeto Conexão com Deus. Claro que eu fiquei muito honrado, muito feliz com o convite. Vocês sabem também que eu tenho tido a oportunidade de acompanhar aqui alguns cultos. E tenho visto o quanto Deus tem falado, o quanto Deus tem sido bondoso, o quanto Deus tem agido aqui nessa igreja, nesse local. Tenho ouvido quebrantamento, temos visto pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Deus tem sido misericordioso, usando esta igreja, este espaço, para manifestar aqui a sua glória, a sua graça, o seu poder. Bom, o que é que eu espero nessa noite? Eu espero que Deus também me use. Eu espero que Deus tenha misericórdia de mim e me use, conforme a sua vontade, conforme a sua graça, segundo o seu querer, para que a gente, ao sair daqui nesta noite, possa sair de fato alimentado. Alimentado pela palavra de Deus que é viva, pela palavra de Deus que é eficaz. Esse é, obviamente, o nosso grande desafio. Por isso, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor num texto que fala muito ao meu coração. E quando a gente fala isso, é meio esquisito, né? Porque, pastor, qual é o texto da Bíblia que não fala ao seu coração? Claro, todos os textos falam ao nosso coração, mas particularmente tem aqueles textos que marcam mais. Parece que são aqueles textos que nos identificam naquela expressão, naquele contexto, naquela situação. Então, eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, abrisse aí a palavra do Senhor para juntos lermos o segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do verso de número 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 8. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço,
e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar os nossos olhos? Pai bondoso, Pai santo, querido Deus, graças te damos e louvamos o teu nome, porque cremos que aprove ao Senhor permitir para nós, ó Deus, nessa noite, este ajuntamento. Fala então, Senhor, a cada um de nós, conforme a tua vontade, segundo o teu querer. Deus, essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, há um texto na Bíblia que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem disse isso? Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está aqui uma declaração muito clara para todos nós, de que Deus quer estar conosco, de que Deus tem desejo de estar conosco, de que Deus quer se relacionar conosco. Basta buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Nós vamos achar esse Deus quando fizermos isso. Ou seja, Deus está à nossa disposição a partir do momento que o nosso coração estiver, então, disposto a buscá-lo de todo o coração. Você está disposto a buscar Deus de todo o seu coração? Você quer ter experiências com o tremendo, o eterno, o soberano Deus? Você quer sentir a presença de Deus na sua vida? Você quer sentir a presença de Deus enquanto você ora? Você quer sentir Deus do teu lado? Então busque Ele de todo o teu coração. A Bíblia diz que Deus é tremendo e todos nós acreditamos nisso. A Bíblia diz que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos e nós acreditamos nisso. O presbítero Paulo Pietro leu na liturgia agora há pouco o Salmo de número 111 e ele vai mostrar exatamente isso. Quão grande é esse Deus! Enquanto cantávamos também ao Senhor, as músicas que louvamos ao Senhor nessa noite remeteram exatamente para essa grandeza de Deus. O condutor do louvor, em algumas palavras, em momentos de quebra do louvor, também admite a grandeza de Deus e fala que Deus é sobre tudo e sobre todos, porque Deus é soberano. E nós acreditamos nisso, nesse Deus que é grande, nesse Deus que é tremendo, nesse Deus que é maravilhoso, nesse Deus que criou os céus e a terra, nesse Deus que sabe a sua existência, nesse Deus que sabe a palavra que vai sair da sua boca antes que você diga. Pois é, esse Deus, e é dele que nós estamos falando, e é ele que quer ter comunhão conosco. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo que nós temos essa compreensão de que existe um Deus que é maravilhoso, que é tremendo, que é soberano sobre tudo e sobre todos, que sustenta todas as coisas pela força do seu poder, é esse mesmo Deus que quer ter comunhão conosco. Bom, então eu preciso explicar algumas coisas para vocês aqui, bem rápido. Por exemplo, o que é que nós entendemos como comunhão? E aqui eu não quero dar uma aula de teologia para explicar para vocês o que é comunhão, mas resumidamente nós podemos dizer assim, bom, comunhão para nós, no sentido bem prático e urgente aqui, é participar das coisas de Deus. Participar das coisas de Deus. Experimentar a graça de Deus, experimentar a boa, a perfeita, a vontade de Deus nas nossas vidas. E como é tremendo isso para nós, como é gratificante isso para nós, sabermos que nós estamos fazendo tão somente a vontade de Deus. Como é bom saber que os nossos passos, que as nossas decisões, que as nossas palavras estão sendo carimbadas, protocoladas, aceitas como vontade de Deus. Porque Deus fala conosco. Vejamos algumas coisas para a gente poder entender melhor isso de Deus falar conosco. Desde o começo, desde Adão, Deus fala conosco. A Bíblia diz que Deus falava com Adão. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que Deus falava com Adão. E aqui eu quero chamar a atenção mais ou menos assim. Irmãos, eu não sei onde era. Ninguém sabe. Mas tinha um ponto de encontro. Onde Deus encontrava com Adão. E ali eles conversavam. Ali eles batiam papo. A Bíblia diz que Deus conversava com aquele homem. Eles tinham um ponto de encontro no Éden. Na viração do dia, o combinado era esse.
estar em tal lugar. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus estava lá. Até que um dia, o homem, a criação de Deus, pecou. E Deus foi para o lugar de encontro. E o que aconteceu? O homem não estava lá. Então, mais ou menos assim, ó, sem querer fazer crítica a você, mas se você chega atrasado no culto, fica preocupado não, porque Adão também já chegava atrasado. Adão também fugia. Deus fala com ele: Adão, onde é que você está? Onde é que você foi parar? Cadê? Por que você não está aqui, no lugar combinado? E ele explicou. Ele deu as razões. Veja que Deus falava com Adão antes dele pecar. Agora fala com Adão já em pecado. A Bíblia também diz que Deus falou com Caim. Gente, Caim, uma pessoa que estava pensando em matar nada mais, nada menos que o seu próprio irmão. E não é que Deus falou com ele? E Deus falou com ele e orientou ele sobre uma conduta, sobre uma postura, sobre um comportamento, e falou assim: menino, do jeito que você está, do jeito que você quer oferecer o culto para mim, eu não vou aceitar. Agora faz o certo que eu aceito, porque se você fizer o certo, eu recebo. Agora, do jeito que você quer fazer, eu não aceito. Deus conversa com um pecador. Deus conversa com um homem pecador e orienta ele. Deus conversou com Noé. Olha que coisa interessante. Deus conversa com Noé e fala assim: Noé, eu quero que você me faça um serviço. Pois não, Senhor. Qual é o serviço? Constrói uma arca. Como assim? O que é arca? Não, constrói uma arca para mim que eu vou acabar com tudo. Eu resolvi no meu coração a acabar com tudo. Constrói para mim uma arca com essa medida, com esse tamanho, com esse comprimento, e é assim que eu quero que você faça com essas divisões. A Bíblia diz que ele recebeu essa conversa de Deus quando tinha 500 anos. Terminou a arca quando tinha 600 anos. Foram 100 anos trabalhando sozinho. E eu fico imaginando toda a ironia que aquele homem enfrentou. As pessoas deviam passar por ali e falar: o que você está fazendo? Ele falou: uma arca. Mas por que serve essa arca? Deus falou que era para eu fazer a arca. 100 anos assim, sozinho, dia após dia, fazendo o seu serviço. Deus falou com Abraão. A Bíblia diz que Abraão vivia e era filho de uma pessoa também idólatra. E Deus falou com Abraão. E falou que dele faria uma grande nação. E Deus falou com a mulher dele, a Sara, e disse para ela assim: por que você riu quando eu disse que você ia gerar um filho? Eu estou dizendo que você vai gerar um filho e você vai gerar um filho. Olha, Deus falou com Abraão e com a sua mulher Sara. Deus falou com Isaac. Deus falou com Jacó. Deus falou com José. Deus falou com Moisés. Deus falou com Josué. Deus falou com Samuel. Deus falou com Davi. Deus falou com o seu povo o tempo todo no Antigo Testamento por meio de profetas. Deus falava. Deus falou no período interbíblico com um homem chamado João Batista. Deus falou. Deus levantou pessoas, falou com pessoas, usou pessoas. Como nós estamos ainda no vento da reforma, eu preciso dizer, que Deus também falou com Lutero, Deus também falou com Calvino, Deus falou mais para trás lá com Agostinho, e Deus tem falado com tantos e tantos e tantos outros. E é claro que Deus nos fala pelo Filho Jesus Cristo, que é o Emanuel, que é o Deus conosco. Deus fala ao seu povo. Deus quer estar em comunhão com o seu povo. Até o próprio tema desse programa é conexão com Deus, comunhão com Deus, estar ligado ao Senhor. O que significa isso tudo que eu acabei de dizer? Bom, significa muitas coisas, mas eu queria ressaltar aqui o seguinte: significa que Deus quer falar conosco, porque Ele é Deus de perto e não de longe. Às vezes a gente vem para a igreja e parece que Deus está longe. Eu levei uma sapatada da minha filha, quando ela era mais nova, e eu fui pregar em uma igreja, e ela falou assim para mim, depois do culto, indo para casa, e ela falou assim para mim: pai, o Senhor fala para a gente ir na igreja, o Senhor quer que a gente vá à igreja, mas a gente não vê Deus na igreja.
porque a gente fica muito preso, muitas vezes, a um sistema litúrgico, a um sistema doutrinal, a um sistema que impõe isso, a um sistema que põe aquilo, e a gente não consegue entender que Deus é o Deus que está perto. Deus não é um Deus de longe. Deus está conosco. Mas isso é tão verdadeiro, é tão profundo, é tão intenso isso, que a Bíblia ensina para nós, e nós cremos, que primeiro, então, Deus falava diretamente com o homem. Depois Deus fala por profetas. Depois Deus, então, envia Jesus Cristo, que é o verbo de Deus, que é a palavra de Deus, que tudo que foi feito nesse mundo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E depois Jesus Cristo ensina assim para a gente: eu vou, mas quando eu for, eu vou enviar para vocês o Consolador. O Espírito Santo de Deus, gente, habita em nós. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Então Deus quer estar conosco. Deus quer ter comunhão conosco. Eu e você somos pessoas em quem o Espírito Santo de Deus habita. Nós nunca estaremos sozinhos nesse mundo. Nunca. Deus quer ter comunhão conosco. Eu creio nisso. O texto que eu li fala de um homem que tinha comunhão com Deus, Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu aprendeu muito com o profeta Elias. Ele era uma pessoa que prestava atenção e, com certeza, dentre as muitas coisas que Eliseu aprendeu com o profeta Elias, uma dessas coisas foi realmente a questão da comunhão. Ele viu o profeta ser tomado, ele viu o profeta ser arrebatado, ele viu o extraordinário acontecer na vida daquele que ele seguia, e agora ele estava no lugar do profeta Elias, e estava fazendo a vontade do Pai. Deus falava com Eliseu, e Eliseu falava com Deus. O texto que lemos fala também que ele contava para o rei de Israel tudo o que o rei da Síria tramava. O texto diz que o rei da Síria ficou muito chateado com aquele negócio, ficou perturbado com o coração, ficou agitado e falou assim: o que é que está acontecendo aqui? Como é que acontece uma coisa dessa? Porque todas as vezes que eu armo cilada, porque todas as vezes que eu armo uma emboscada, porque todas as vezes que eu intento guerra contra o rei de Israel, eu chego lá e sou frustrado. Quem é traidor aqui? Quem é o traidor aqui? Eu quero saber. Uma pessoa levanta a mão e fala assim: "Ei, ninguém é." O problema é que é o seguinte: Israel tem um profeta. Israel tem um homem de Deus. E esse homem de Deus fala as coisas que o Senhor conversa lá na sua câmara de dormir. Não dá para esconder absolutamente nada do homem de Deus. Vamos abrir um parênteses aqui? Você já parou para pensar que coisa extraordinária é essa? Deus revela as coisas que os nossos inimigos intentam contra nós lá no secreto do quarto deles. É por isso que Ele nos livra. É por isso que nós somos protegidos, é por isso que nós somos guardados, porque o inimigo não para de intentar coisas contra nós. Mas Deus não permite. Bom, se era desse jeito, o rei resolveu fazer uma coisa muito drástica. Bom, se é assim, eu quero saber onde é que ele está. Se não tem traidor aqui, se não tem ninguém aqui com um gravadorzinho para levar do outro lado a informação, eu quero saber aonde ele está. E foram falado para o rei assim: ó rei, o negócio é o seguinte, ele está numa cidade chamada Dotã. É uma cidade pequena, e ele está ali. A Bíblia diz que o rei então pega cavalos, carros, o exército do rei vai e cerca a cidade. Gente, é mais ou menos assim, não tem chance, não vai dar não. Vocês já ouviram falar numa nação chamada Estados Unidos da América do Norte? Então é mais ou menos assim a ideia. Os Estados Unidos da América do Norte mandam para cá o seu exército todinho para cercar só o bairro da Penha. Não tem jeito, não dá para escapar.
a cidade toda cercada, porque o rei queria colocar um fim naquele que delatava todos os seus planos para o rei de Israel. Aí foi um dia, o moço, amigo do profeta, levantou cedo e olhou e viu a cidade literalmente cercada e entrou em pânico. Ele entra em desespero e ele diz: ai, meu Senhor, que faremos? O que é que vai acontecer? O que é que a gente pode fazer? Olha só a enrascada que nós nos metemos. O Senhor fica brincando de ficar falando o segredo dos outros. Olha o que o Senhor arrumou. Olha a confusão que a gente pegou agora. Porque o exército está aí e a gente não tem para onde fugir. O que faremos? Profeta, calmo, sereno, tranquilo. Não é para cantar isso, né? Calmo, sereno, tranquilo, olha para aquele homem em desespero e fala assim: não temas. Como não temas? Não temas. Não temas. Por que não é para temer? Porque muitos são os que estão conosco. Aliás, bem mais do que os que estão lá fora. Irmãos, você acredita nisso? Você acredita que Deus faz isso? Para aquele moço, não tinha saída. Cidade cercada, inimigo à porta e mais numerosos do que ele. Tudo estava perdido. O profeta em comunhão com Deus, o homem em comunhão com Deus, a igreja em comunhão com Deus, vai perceber as coisas de modo diferente. Vai ver as coisas de modo diferente. Vai diagnosticar as coisas de modo diferente. Deixa eu fazer uma pergunta séria aqui para você. Diante de adversidades, conflitos, dificuldades, como é que você reage? Como é que você vê? Como é que você interpreta? Você faz como o moço? Ai meu Deus, que faremos? Ou você faz como Eliseu? Não temas. Você permanece na calma, na serenidade, no controle emocional da situação, ou você se desespera? Gente, o nosso comportamento diante de qualquer situação da nossa vida vai revelar a nossa comunhão com Deus, pode ter certeza disso. O nosso modo de reagir diante de qualquer situação da nossa vida vai revelar a nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz, lá no Salmo 25, versículo 14, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Essa ideia aqui da palavra intimidade do Senhor, é a ideia, Senhor, de que Deus conta para nós segredos. Já parou para pensar nisso, dona Maria Suto? Deus contando para nós segredos. Deus confidenciando para nós suas coisas. Você duvida disso? Vou dar um exemplo da Bíblia. Abraão. A Bíblia diz que Deus disse assim: eu não posso ocultar para Abraão o que eu vou fazer. E o que é que Deus ia fazer? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus disse assim: eu tenho que contar esse negócio aí. Eu tenho que contar essa situação para o meu servo Abraão. Ele precisa saber disso, porque eu vou fazer dele uma grande nação. E ele precisa saber dessas coisas. Então Deus revela para Abraão o que é que ele vai fazer. E aí nós temos, obviamente, a oração intercessória de Abraão. 50, 45, 40, 30, 20, 10 justos, o Senhor não destrói. Nós conhecemos a história. Esse Deus que a gente fala, esse Deus que a gente ensina na igreja, esse Deus que a gente ensina em casa para os nossos filhos, é o Deus de perto, é o Deus que quer falar conosco, é o Deus que diz as coisas que Ele quer dizer, conforme a sua vontade, segundo o seu querer. Para nós, seus filhos, seu povo. Deus disse para Abraão o que é que ele ia fazer. Queridos, nós vivemos nesse mundo de valores invertidos. Está de ponta cabeça. O certo virou errado e o errado virou certo. Nós estamos aqui hoje, mas ninguém aqui tem certeza que vai chegar em casa.
seguro. Esse é o nosso mundo. Mundo de incerteza, mundo de violência, mundo do medo. Nós vivemos debaixo de medo, debaixo de tensão. Não há mais lugar seguro. Igrejas que seriam lugares seguros, hoje já não são mais. São assaltadas. Recentemente, lá nos Estados Unidos, no Texas, numa cidadezinha lá do interior, um camarada entrou e começou a atirar. Já pensou se começa a chegar gente aqui querendo atirar em nós? Porque a igreja, na verdade, sempre foi perseguida. A igreja sempre foi perseguida e será perseguida. O mundo está complicado, o mundo está difícil, tudo isso é verdade. Então eu quero dizer para vocês, queridos, que nós precisamos de homens como Eliseu. Por isso, eu quero tratar com vocês de 3 verdades, nesse texto que lemos, sobre esse tema: homens que o mundo precisa. E a primeira verdade que eu quero tratar com vocês se encontra no verso de número 16. Por favor, abra sua Bíblia, verso de número 16. Diz assim: ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora. O mundo precisa de homens que não temam diante das adversidades. Nós não podemos temer diante das adversidades. Se é que nós cremos que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, se é que nós cremos que existe um Deus que é soberano, um Deus que cuida de nós, então nós não podemos temer diante das dificuldades. As adversidades da vida, elas vão surgir, com certeza. Mas o que é que a gente vai fazer? Vocês não acreditam, não, que tem gente do nosso lado que está passando dificuldade? Você não acredita que tem gente do seu lado que está em uma circunstância difícil da vida? Claro que sim, claro que temos. E como é que a gente faz? Como é que a gente reage? Como é que a gente vai fazer quando alguém procurar a gente para dizer uma situação adversa que ele está vivendo, ou que ele viu? Homem de Deus, igreja de Deus, povo de Deus, que tem comunhão com Deus, olha numa perspectiva diferente para o aflito. E só nós, ninguém mais, pode ter palavras para confortar o coração daquele que está desesperado. Só nós temos a palavra como remédio, a palavra como cura, a palavra que tranquiliza, a palavra que liberta, a palavra que anima, a palavra que reaviva, a palavra que encoraja, a palavra que desperta a pessoa. Porque Deus é Deus e Ele quer ter comunhão conosco. A comunhão que a gente tem com Deus, que o povo de Deus deve ter com Ele, obrigatoriamente vai fazer com que a gente veja tudo de modo diferente. Tudo de modo diferente. Eu não sou melhor do que ninguém. Sou pecador tanto quanto vocês são. Mas eu tinha acabado de chegar de uma viagem, eu e a minha esposa, e fui para a igreja. Chegamos no meio da semana, domingo é de ir para a igreja. Eu sou pastor da igreja, eu vou para a igreja. Cheguei na igreja, estacionei o carro, fui assaltado. Na porta da igreja, descendo do carro, eu escutei a minha esposa só falando assim: neguinho, estamos sendo assaltados. Quando eu olhei, já tinha uma pessoa do meu lado, me mostrando a arma, o canhão carregado. Eu não conseguia ver onde estava a minha esposa. Eu não tinha noção de onde ela estava. E a pessoa me pediu a chave, bateu no meu bolso, não tinha dinheiro. Eu só educadamente perguntei para ele assim, na verdade um pedido: eu posso pegar a Bíblia que está no banco de trás? E ele disse: pode. E eu falei: posso pegar o casaco? Ele falou: pode. E eu peguei a Bíblia, peguei o casaco. Nisso a minha esposa já estava correndo do outro lado da rua, gritando assim: estão assaltando o pastor. Eu entrei na igreja. O que você vai fazer agora? Eu falei: eu vou pregar. Eu vim para a igreja pregar, o carro foi roubado, eu só tenho uma coisa a fazer, eu vou pregar.
Eu poderia falar assim, quer saber, eu vou para casa agora, estou muito chateado. Caramba, meu, na porta da igreja, eu ensino que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo, que o crente é selado com o Espírito Santo. Agora, na porta da igreja, eu estava indo fazer o serviço religioso, e o camarada vem, me mostra uma arma, aponta para mim, pega o meu carro, pega as minhas coisas. O que você vai fazer? Eu vou pregar. Eu vou louvar a Deus, porque eu creio que Deus tem planos. E para falar a verdade, sem nenhuma demagogia, eu falei na igreja, gente, eu estou com dó daqueles meninos. Primeiro, porque eles mexeram com uma pessoa que não deveria mexer. Eles mexeram com a menina dos olhos de Deus. Eles mexeram com um ungido do Senhor. E eu é que não quero estar no lugar dele. Eu peço para que Deus liberte esses meninos desse mundo, porque também senão não vai ter vida longa. Mas como é que a gente vê isso? Como é que a gente volta para casa? Como é que a gente dorme? Como é que a gente agora ora ao Senhor agradecendo? Ó Senhor, muito obrigado porque hoje eu fui assaltado, louvado seja o teu nome, porque eu fui... Não, Senhor. Mas, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu a vida. O Senhor poupou a minha vida. A gente vê todo dia na televisão, por muito menos as pessoas matam. Aquele menino abriu o canhão, mostrou para mim que o revólver estava cheio de bala, fechou e foi embora. Quando eu acabei o culto, o meu filho, na igreja, disse assim, pai, o delegado quer falar com o senhor. Pois não. Pode vir buscar o seu carro. Falei, nossa, se era para pegar durante o culto, pedi emprestado. Não precisa demonstrar arma. Não, pega aí. Se é para dar uma volta, pô, pega aí, depois eu pego de volta, não tem problema não. Pô, só para dar um susto. A gente precisa ver a graça de Deus que se manifesta de várias formas e de várias maneiras na vida da gente. Queridos, não importa quantos estão lá fora. Não importa quantos estão lá fora. Não importa se a cidade está cercada. Não importa se o inimigo vem furiosamente contra nós. Só importa uma coisa: Deus está conosco. Lembra do episódio da travessia do mar? Meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Diante de nós, o mar. Atrás de nós, o exército de Faraó. E a gente aqui sem arma, a gente aqui sem estratégia de guerra. Não dá para beber essa água do mar. O que é que a gente vai fazer? Vai morrer todo mundo aqui? Não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. Moisés fala com Deus, e Deus fala assim, por que clamas a mim? Sabe por que Deus falou isso? O contexto é muito fácil de entender. Deus estava falando assim, ô Moisés, ô povo, vocês não viram tudo que eu fiz, não? Vocês acham que tudo que eu fiz não é suficiente? Vocês estão achando que tirar vocês do Egito sem dar um tiro, sem fazer qualquer outra coisa? Vocês não viram todos os milagres que eu fiz? Vocês acham que era plano meu fazer com que o meu povo, o povo que eu fiz aliança, morresse aqui na beira do mar? Ô Moisés, diz o povo para marchar. Marchar como, gente? O mar na frente. Quando Deus falar para você fazer uma coisa, pode parecer estranho, faça o que Ele está falando. Quando Maria pediu para aqueles serventes, olha, Ele vai falar alguma coisa para vocês, eu não sei o que é, mas o que Ele falar para vocês fazerem, faça. E Ele disse o quê? Encha as talhas de água, e a gente sabe o que é que foi que aconteceu. Gente, não importa se tem inimigo lá, não importa se ele é feroz, não importa se ele é valente, não importa se ele é poderoso, não importa se ele é gigante, o que importa para nós é sabermos que Deus está conosco. Esta certeza da presença de Deus na nossa vida é que vai fazer com que a gente mude de vida, mude de interpretação de vida, mude de comportamento de vida, porque Deus é Deus e Ele está conosco. Pastor Samuel Labanca foi o pastor que me recebeu no presbitério de Castro, Paraná. Senhorzinho já, mas muito assim, cuidadoso com a saúde dele. Ele não tinha barriga, igual algumas pessoas têm, né? Ele era um senhorzinho enxuto. Estou falando segurando o ar, né?
Ele era um senhorzinho enxuto que fazia as suas caminhadas. Aí o que aconteceu? Um desses dias, na sua caminhada, veio um assaltante e roubou ele. Sabe o que o assaltante pegou dele? Um Passat 78. Mas não contente com um Passat 78, deu um tiro no pastor Labanca. O pastor caiu, foi socorrido e levado ao hospital e ficou por um tempo na UTI. Aí veio uma repórter, porque o pastor era conhecido, tinha um programa de rádio, e a repórter veio para a mulher do pastor Labanca, em tom de ironia, em tom assim de querer pisar, de querer desafiar, e disse assim para ela: e agora, minha irmã, aonde está o pastor Labanca? E ela respondeu: está aonde sempre esteve, nas mãos do Senhor. Porque a Bíblia ensina isso para a gente. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus é o nosso Deus. Essa verdade deve ser suficiente para a gente se aquietar. Porque o salmista já diz isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O outro salmo diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. Coisa maravilhosa, coisa deliciosa é a gente ouvir Jesus falando conosco, Deus falando conosco. Como a gente costuma falar de maneira poética, né? Ouvir a voz de Deus, a doce voz do Senhor. Qual é a adversidade sua? O que está mexendo com você? O que está deixando você meio agitado aí? É a doença? Porque tem crente que só de ir para o médico já acha que está doente mesmo. E já começa a abrir o resultado do exame, porque ele quer saber o que está acontecendo com ele. Ele não tem aquela paciência. Uma moça lá no Mackenzie falou assim para mim: o senhor não vai abrir o exame, professor? Eu falei: não sou médico. Ah, eu não consigo, eu abro. E depois colo bem direitinho. Se eu abrir e ler assim, resultado, câncer, e fechar, vai resolver alguma coisa? Vai mudar o meu câncer? Não. Não mexo. Deixa lá. Eu cheguei lá, ele falou que eu estava doente. Falei: obrigado. Eu estava com problema de saúde. Ah, muito obrigado. Qual é o seu problema? O que está mexendo com você? O que está dizendo para você? Ai, meu Senhor, o que faremos? É a doença? É o desemprego? É o pai? É a mãe? Os filhos que não têm um relacionamento sadio? O que está acontecendo? É a dependência química? Vício em droga? Álcool? O que está acontecendo? Que gigante é esse que está te atormentando? Eu só tenho uma coisa para dizer para você nessa noite: não temas, o Senhor está contigo. Não importa, não importa, o Senhor está contigo. É isso que a gente precisa falar para essas pessoas. Mas não é falar para essas pessoas assim, numa questão simplesmente retórica, uma construção de discurso sem sentido, linear muitas vezes. Não, é com piedade, é de coração. Aquela pessoa precisa de uma palavra amiga, aquela pessoa precisa de uma palavra que vem de Deus. E você é esse instrumento que Deus vai usar para abençoar pessoas com a sua palavra. O apóstolo Paulo diz para a igreja assim, seja a tua palavra temperada com sal, para saber o que é que você vai dizer. É assim que nós somos? Se não é, é assim que deveríamos ser. Mas seguindo aqui, queridos, em segundo lugar, se o primeiro a gente não pode temer diante das adversidades, porque o mundo precisa de gente assim. Em segundo lugar, o mundo precisa de homens que encontrem tempo para orar pelo próximo. Isso é muito sério. É muito sério.
Porque imagina a situação, veio o moço e diz assim, ai meu Senhor, que faremos? A cidade está cercada, tem carro, cavalo, exército para tudo quanto é lado, não tem para onde fugir, não tem metrô, não tem túnel, não tem esconderijo, e agora? E o profeta fala assim, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos se matar? Vamos cometer o suicídio? Porque é o que resta. Não. Momento difícil, momento de crise, momento de adversidade, o profeta de Deus achou tempo para orar. A Bíblia diz que ele orou. Dr. Billy Graham disse certa vez o seguinte, dobre os seus joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. A oração vai nos aproximar de Deus. A oração não é para Deus mudar. A oração é para a gente entender a vontade dEle. Perto de Deus. Mais perto eu quero estar. Né? O Edivaldo orou agora há pouco, o pastor Edivaldo, falando exatamente isso, que o lugar que a gente pode estar é aos pés do Senhor. E aquele cântico, né? Cada instante, Jesus, que eu passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Feliz. Tempo de oração, buscar Deus em oração. Nós temos no nosso relógio o despertador para o meio-dia. Então, muitas vezes nós estamos reunidos em concílio e desperta lá o relógio meio-dia. Para tudo! Hora de orar. Agora é hora de orar. E a gente ora, pedindo pela Zona Leste. A gente ora pedindo pelos homens da igreja. A situação nunca foi fácil para ninguém. Lembram do profeta Daniel? O profeta Daniel foi violentamente tirado da sua terra e levado para um outro lugar. E só enfrentou dificuldade. Eu costumo dizer que ali no capítulo 1, quando fala que ele fica 3 anos ali, né, sem comer, na verdade ele estava fazendo uma pós-graduação, né, com tudo pago pelo governo babilônico, para sair de lá mais fortalecido. Mas no capítulo 6 do livro dele, diz que uns amigos, ou melhor, não muito amigos, inventaram um negócio lá, e o rei gostou daquela coisa, e a ordem era o seguinte, ninguém pode fazer oração. Ninguém pode fazer petição a não ser para o Senhor. E o rei gostou daquele negócio, porque aquele negócio dava assim, um status de Deus para ele, né? De louvável para ele, de grande para ele. E ele falou, muito bem. O texto diz que no capítulo 6, no verso 10, Daniel ficou sabendo do negócio, ficou sabendo daquela decisão, ficou sabendo daquela escritura, e a Bíblia diz que ele foi para o seu quarto, ele abriu a janela do quarto e orou 3 vezes ao dia, como costumava orar. Nada impede a nossa oração, nada pode impedir a nossa oração. O povo de Deus precisa orar, clamar ao Senhor, dobrar os seus joelhos, colocar o rosto em terra e clamar a esse Deus que é poderoso, esse Deus que é tremendo, esse Deus que ouve as nossas orações, esse Deus que se inclina para nós. Você acredita nisso? Acredita nisso? Deus quer ouvir. E a Bíblia diz que Ele ouve. Já ouviram falar de Jesus Cristo? Filho de Deus? Ele ensinou os seus discípulos a orar. E ele mesmo tinha uma vida de oração. Jesus Cristo arrumava tempo para oração. Ele fazia muitas coisas. João diz que o que ele fez não dá para conter em livros. O mundo todo não é suficiente para narrar, para escrever tudo o que ele fez. Mas os evangelhos dizem assim, não é que ele parava para orar? Ele tinha um tempo para orar. E até nos últimos minutos da sua vida, ali já espancado, sofrendo dores dos açoites que levou, já pendurado na cruz, já crucificado ali, ele ora por aqueles homens. E diz, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Tempo para oração. Você tem tido tempo para oração? O teu dia é corrido? (24 horas não dá para você?
Tem que ser mais? 36 horas? 40 horas no dia? Deixa eu citar Lutero. Lutero, ele dizia assim: amanhã tenho muitas coisas para fazer, vou levantar mais cedo para orar. A gente faz diferente. A gente ora à noite e dorme orando, né? Não é assim? Levantar mais cedo para orar. A necessidade da oração, a urgência da oração. Ele entendia que se quisesse lograr êxito naquilo que ele estava tentando fazer, ele precisava ter tempo diante de Deus. Não é verdade que muitas coisas nas nossas vidas acontecem exatamente porque a gente inverte, a gente toma a primeira atitude, a gente toma a primeira decisão, a gente faz primeiro e depois fala: Senhor, agora eu vou orar para que o Senhor abençoe. O mundo precisa de uma igreja. O mundo precisa de homens, mulheres, jovens, que sejam pessoas de oração, que tenham tempo para orar, que não pensem em outra coisa, a não ser buscar a presença de Deus, a orientação de Deus para a sua vida. Isso vai dando para a gente, sabe o quê? Sensibilidade. Eu não sei se você consegue entender isso, mas Eliseu foi sensível àquela situação. Eliseu poderia fazer assim: ó, menino, o negócio é o seguinte, eu vou abrir a porta aqui agora e você some da minha vida. Você não serve para ser profeta, não. Ó, você não serve para ser crente, não. Porque no primeiro pipoco, na primeira dificuldade, você está gritando, você está desesperado. Ó, você pode ser tudo na vida, menos profeta. Vai embora, me deixa sozinho. Ô menino ruim. Não. Ele é sensível àquela situação, porque ele entende que aquele homem precisa de oração. Aquele moço que acompanhava Eliseu era um moço que precisava de oração. O moço não estava vendo como deveria ver. Gente, quantas vezes pessoas que estão do nosso lado não estão vendo como deveriam ver? Quantos queridos que a gente ama, que estão do nosso lado e não estão vendo como deveriam ver, olham só na perspectiva do mundo, só alcançam a visão que o mundo dá. E o profeta fala: eu vou orar para você. E fala com Deus. E ora. Você tem essa disposição, querido? Não é fácil orar para aqueles que têm visão diferente de você. É difícil a gente orar para aqueles que não entendem a vontade do Pai. É difícil a gente orar para aquela pessoa que não consegue perceber absolutamente nada daquilo que Deus está fazendo. Quando eu era menino, e lá em São Caetano, eles falavam muito isso na igreja. Uma frase: muita oração, muita bênção. Pouca oração, pouca bênção. Nenhuma oração, nenhuma bênção. Como é a sua vida de oração? Você é íntimo de Deus? Estamos juntos? Dá para falar assim para o Pai? Estamos juntos? Ó, fazer o coração. Você e Deus. Quem daqui conhece pessoas de oração na sua igreja? Quantas pessoas são referências para você de oração na sua igreja? Quantas pessoas você descansa falando: meu, eu sei, aquela pessoa ora. Aquela pessoa se derrama diante do Pai. Aquela pessoa se curva diante de Deus e ora ao Senhor. Quantas pessoas você conhece que você pode dizer assim, referência de vida de oração? Na igreja do Pai. Se a oração é essa participação nossa com Deus, abrir o coração, falar com Ele, porque Ele quer que a gente faça isso, e a gente não consegue fazer isso. Mas eu quero, em último lugar, dizer para vocês, o mundo precisa de homens que não temam diante das adversidades.
O mundo precisa de homens que tenham tempo, vida de oração. Mas o mundo também precisa de homens que Deus responda a sua oração. É o que o texto diz. Acompanhe comigo aí o verso de número 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, que coisa tremenda é essa? Que coisa maravilhosa é essa? Saber que Deus responde às nossas orações. A oração de Eliseu foi uma oração curtinha, uma oração frase. Senhor, peço que o Senhor abra os olhos dele. Ele foi direto, cirúrgico, profundo, em uma necessidade específica daquele moço. Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos para que ele veja. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço. Gente, que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda é saber que Deus abre os olhos daqueles que não estão enxergando. E mais tremendo ainda é saber que Deus usa a gente como esse canal para que essas pessoas possam ver, para que essas pessoas possam enxergar, para que essas pessoas possam contemplar esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, Senhor sobre tudo e sobre todos, esse Deus que a gente crê. Queridos, veja como a Bíblia mostra as respostas que Deus dá para aqueles que o buscam em oração. Tem várias passagens, eu vou citar a primeira. Ana. Lembram de Ana? A Bíblia diz que Ana só queria ter um filho. E ela ia para a igreja e orava e pedia para Deus, para que Deus desse para ela um filho. Simples assim, um filho. E sabe o que acontecia? Ela não tinha filho. Sabe o que acontecia? A concubina é que tinha filho. Se Ana fosse presbiteriana, ela não ia mais para a igreja. Por quê? Porque a concubina falava assim, ó, olha eu, estou grávida do seu marido. E ela vai para a igreja, e ela ora, e ela debruça, e ela ora, e ela clama, e daqui a pouquinho ela vê a mulher e fala de novo para ela, olha para mim, de novo, grávida do seu marido. Um dia ela conversa com o marido e o marido não entende o que ela está pedindo, não consegue entender. E aqui abrindo um parênteses para nós homens, nós somos um pouco insensíveis mesmo às questões das nossas esposas. E aí ele olha para ela e fala assim, eu não sou melhor do que filhos? 10 filhos? Ela olhou assim, meu querido, eu não estou reclamando de você enquanto marido. Eu estou falando é que eu não tenho filho. O meu problema não é marido, o meu problema é filho. Eu só quero ter um filho. E um dia ela foi para a igreja. Aí piorou. A Bíblia diz que ela está orando. O sacerdote que deveria estar ali, sentindo com ela a dor do sofrimento de uma mulher que tem o útero seco, que não consegue gerar, e ela está só pedindo para Deus, Deus me dá um filho. O sacerdote olha e fala assim, está bêbada. Já parou para pensar nisso? Você vem para a igreja, na sua aflição, na sua angústia, você vem clamar a Deus, e o líder fala assim, você está bêbado. Eu não estou bêbada, ela diz. Eu não bebi nada. Eu só estou pedindo a Deus um filho. Deus ouviu ou não ouviu? Deu para ela ou não deu? A Bíblia diz que ela vai gerar um menino, Samuel, que vai ter o privilégio extraordinário de ungir nada mais, nada menos do que Davi como rei de Israel. É mole? Ela não pediu isso. Ela só pediu um filho. Deus deu mais. Deus deu mais do que ela pediu. Deus deu mais do que ela pediu. Deus ouviu a oração do profeta Elias. Deus ouviu também a oração de Zacarias. E nasceu João Batista. A mulher dele também já estava velha. Dizem os teólogos, comentaristas, que Zacarias deve ter orado por volta de 40 anos. E aí a situação vai ficando dramática. A situação vai ficando dramática, porque o tempo vai passando.
as dificuldades fisiológicas vão aumentando, e ele está desesperado, pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus um filho, todo mundo pedindo um filho, e nada acontece, até que um dia o anjo Gabriel chega e fala assim: Deus ouviu a sua oração, sua mulher vai ter um filho. E ele fala: não acredito. Aí ficou mudo. Também é mais ou menos assim. A gente pede coisas para Deus, e depois Deus dá e a gente não acredita. Mas você não pediu para Deus? Você não clamou ao Senhor? Ele deu. Não acredito. Deus atendeu a oração de Eliseu. Oh, glória bendita é sabermos que Deus não rejeita a nossa oração, nem aparta de nós a sua graça. Estou encerrando. E vou citar aqui o profeta Jeremias. Lá nas Lamentações ele disse assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E por que é que eu estou citando Jeremias? Porque eu quero trazer aqui um relato histórico que pode nos ajudar a entender a respeito da oração. Nós ouvimos falar muito do John Knox. A história dele todo mundo sabe. A rainha da Escócia, a rainha Mary Stuart, disse assim: eu não temo exércitos, eu só temo uma coisa, a oração de John Knox. É só isso que eu temo, a oração de um homem. Não tem exército que me coloque medo, mas eu tenho medo da oração. Já pensou? Se esse pessoal da Zona Leste começa de fato a ter medo das nossas orações? Se o pessoal do bairro da Penha começa a ter medo das orações que são feitas aqui? Só tenho medo de uma coisa. Cabe aqui então algumas perguntas. Como John Knox orava? O que é que ele pedia? Como é que ele pedia? E por que isso incomodava tanto aquela mulher, aquela rainha tão poderosa? Ele só pediu uma coisa. A oração dele também era curta. Ele só falava assim: Deus, Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Dá-me a Escócia ou eu morro. A gente vai viajando pelas estradas do Brasil, vai entrando em algumas cidades, e aí tem algumas plaquinhas assim, né? Cidade tal para Jesus, já viu isso? Zona Leste para Jesus, Itaquera para Jesus, cidade para Jesus. Tá, tudo bem, maravilhoso. Só que John Knox tinha uma intenção mais profunda. Ou o Senhor me dá, eu morro. Ou o Senhor me dá, ou eu morro. Vamos aplicar isso para cá? Para quem você ora a Deus, dizendo assim: ou o Senhor me dá, eu morro? Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente consegue entender isso? Chegar diante de Deus e falar assim: Deus, ou o Senhor converte a minha esposa, eu morro. Ou o Senhor converte o meu marido, ou eu morro. Ou Deus, o Senhor traz o meu filho para a igreja, ou eu morro. O Senhor traz o meu pai para a igreja, ou eu morro. Ou Deus, o Senhor traz o meu irmão para a igreja, senão eu morro. É assim que a gente faz. Com esse sentimento: Deus, ou ele, ou eu morro. A quem nós amamos tanto assim para dizer isso, assim para Deus? Quem esquenta tanto o nosso coração assim, para a gente dizer: Deus, ou ele, ou eu morro. Deus, converte o meu amigo, ou eu morro. A minha família, ou eu morro. Gente, às vezes a gente vem para o culto, e a gente tem toda a família perdida, mas a gente está aqui levantando a mão, louvando a Deus, sem nenhum pingo de sentimento pela nossa família, pelo nosso irmão, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pela nossa esposa. E a gente vai tocando a vida e vem para cá e se derrama e chora e grita e levanta e pula e canta de novo e abraça o irmão e chora. E lá, queridos, o mundo precisa de homens que não temam diante das adversidades. O mundo precisa de homens que orem a Deus
O mundo precisa de homens que tenham as suas orações respondidas. Mas para que tudo isso aconteça, esse homem, essa igreja, essa mulher, esse povo, precisa ser o povo da comunhão com Deus. Vamos fazer isso? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos pedir a Deus que nos oriente, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê a direção correta, para que a gente possa ver as coisas conforme Deus quer que a gente veja, para que a gente não precise ficar com medo nem de nada, nem de ninguém, para que a gente de fato tenha tempo nessa vida para orar pelas pessoas, e que Deus nos dê o privilégio, a graça de termos as nossas orações respondidas, como o salmista diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Amado Deus, Pai eterno, Pai santo, Pai querido, graças nós te damos e louvamos, Senhor, o teu nome, porque aprove ao Senhor, ó Deus, dar para nós esse momento de ajuntamento, enquanto família, enquanto povo teu. Deus, muito obrigado, ó Pai, porque a tua graça, a tua bondade nos tem alcançado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem proporcionado para nós livramento, segurança. O Senhor tem dado para nós sustento e provisão, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está conosco. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem feito tudo por nós. Nós queremos te pedir, ó Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor nos faça entender, ó Pai, cada vez mais esta necessidade que temos, ó Pai, de ter comunhão com o Senhor. Porque o Senhor, ó Pai, é Deus de perto, porque o Senhor quer falar conosco, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor, ó Pai, tem tempo para ouvir as nossas orações. O Senhor, ó Pai, está disposto a nos ouvir. Ó Deus amado, dá para nós, ó Deus, esta confiança, para não temermos diante das dificuldades. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos as coisas conforme a Tua vontade, segundo o Teu querer. Dá, Senhor, que possamos ter sim um tempo de oração, de busca, de derramar, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, todas as nossas causas, ó Pai, em nome de Jesus, e aprendemos, ó Pai, a esperarmos no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, com isso, e dá, Senhor, o privilégio para nós, de termos as nossas orações respondidas, ó Pai, não pelos nossos méritos, não porque a gente aprendeu a orar, não porque a gente é bom em oração, Senhor, mas porque a Tua graça e a misericórdia do Senhor é grande em nossas vidas. Faz assim, ó Deus, conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Em Teu nome, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto maravilhoso, por Tua presença tão gostosa em nosso meio, por esta palavra, Senhor, que veio nos confrontar, para nós acreditarmos na Tua palavra. Senhor, obrigado por tudo que Você está fazendo em nosso meio. Obrigado por esta palavra estar sendo dirigida, meu Deus, para que o Senhor alcance a zona leste de uma forma grande e poderosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Obrigado também, Senhor, porque nós temos aprendido através da Tua santa e gloriosa palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo que Tu tem feito e por tudo que Tu vai fazer. Senhor, que possamos ter uma semana maravilhosa. Se inicia amanhã, Senhor, terça-feira. Quantos de nós têm as nossas obrigações? Esposas, maridos, filhos, e nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos guarda, nos protege, tem nos zelado, tem nos colocado no esconderijo do Altíssimo, e na sombra do Onipotente nós temos descansado. Por isso rendemos ao Senhor de todo o coração, sabemos que Tu és grande, Senhor, Tu és grande, tão grande como, aleluia, como disse Isaías, é tão grande que está sentado sobre o globo da terra, é tão grande que cabe dentro dos nossos corações. Senhor, como ministro da Tua palavra, eu Te agradeço, junto com esses ministros, ser conosco nesse dia de hoje, até a Sua vinda, Pai, em nome de Jesus. Recebei a bênção, irmãos, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e a unção do Santo Espírito de Deus repousem sobre todos vós, hoje e sempre.